Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Que o silêncio da noite seja uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de Deus em oração e meditação. Que possamos buscar sua sabedoria e direção para as situações que enfrentamos, confiando que Ele nos guiará em cada passo de nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão da noite: liberdade ou loucura? Meus irmãos e irmãs, quando eu falo de Deus, me empolgo demais e não consigo parar de falar, porque a felicidade que Ele me dá é muito grande. Assim, neste vídeo, vou continuar com a reflexão do vídeo da tarde. E peço àqueles que não assistiram ainda que vejam para entender o contexto geral. Por mais duras que sejam as exigências do Sermão da Montanha, humildade total, mansidão, misericórdia, pureza de coração, castidade, jejum, esmola, oração, etc. É aí que temos o código da liberdade e da felicidade autêntica. A Igreja garante: as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Santo Agostinho dizia: meu corpo vive da minha alma e está vivo de vós. São Tomás de Aquino conclui: só Deus satisfaz. Santa Teresa disse: só Deus basta. São Luís de Montfort acrescenta: Deus só. É nas bem-aventuranças que o homem encontra o sentido e o objetivo da vida. A liberdade só atinge sua perfeição quando é ordenada por Deus. Quanto mais praticar o bem e a virtude, mais livre a pessoa será. Enquanto as paixões nos dominarem, não seremos livres e felizes. Enquanto o espírito do homem for escravo da sua carne e da sua sensibilidade, este ainda não será livre, ainda viverá se arrastando pela vida. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nos ensina São Paulo: e esta liberdade custou o sangue do Cordeiro de Deus na cruz para destruir a causa da nossa escravidão, isto é, o pecado. E o apóstolo diz: ficai, portanto, firmes, e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 2. Não se pode separar Cristo da cruz. Aceitamos morrer para nós mesmos pela cruz, a fim de que possamos ser livres em Jesus. Quando o Senhor manda tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo, é sinal inequívoco de que esta cruz que nos salva. Todos os santos se santificaram pela cruz. Não há como abraçar o Cristo sem abraçar a cruz, mas também não pode abraçar a cruz sem o Cristo. Se por um lado a cruz de cada dia nos liberta, por outro lado, sem o Cristo, essa cruz nos leva ao desespero. Não se pode separar Cristo da cruz. Ambos nos são indispensáveis para a salvação. A cruz de cada dia. A cruz de cada dia nos liberta de todas as más inclinações.
a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida e todo o mal que há no interior dos corações, maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidade, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. É o que torna o homem impuro. Só a cruz e a morte do próprio eu, sobre ela, podem nos libertar das garras do pecado. E é por isso que, pedagogicamente, o Senhor nos dá a honra de carregar também nós a sua cruz. E ninguém está dispensado dessa missão sobre a terra. É por amor a Cristo que carregamos com Ele a cruz, seguindo-o a cada dia, sem desespero, sem tristeza e sem lamúria. São João da Cruz afirmava que quem não buscava a cruz de Cristo não buscava a sua glória. Mas por que resistimos à cruz de cada dia? Mas por que temos tanta repugnância da cruz? Por que resistimos à cruz de cada dia? As ofensas, as incompreensões, o cansaço, o trabalho, a doença, as contrariedades, os acidentes, a morte. É porque ainda não experimentamos todo o seu poder salve. Aqueles que conhecem esse valor a desejaram como um verdadeiro dom de Deus. A cruz nos desespera quando ela está sem o Cristo, isto é, sem a sua graça, sem a fé. É Ele quem nos dá força, compreensão, alegria, paz, paciência e resignação para levar a cruz a cada dia. Portanto, a grande lição da paixão e morte do Senhor é de que devemos amar e abraçar a cruz, mas não apenas a cruz de madeira, que se ergue em cada lugar, mas a minha cruz, a sua cruz, aquela que o Senhor dá a cada dia, para a minha santificação. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3, versículo 11. Dizemos ao Pai todos os dias na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. No entanto, muitas vezes, quando Ele nos apresenta a cruz de cada dia, nos rebelamos, revoltamos e perdemos a paz. Essa atitude não dá de acordo com nossa fé. Aceitemos na fé toda a vontade de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, reflitam essas duas mensagens de hoje, a oração da tarde e essa oração da noite. Agradeço a vocês por me acompanharem e conto com a presença de vocês para o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que todos tenham uma excelente noite e um bom descanso. Amém.